Valendo! Bem-vindo a mais um episódio do GigaCast, esse podcast que eu criei aqui para conversar e ter histórias de empreendedores, conhecer um pouco mais das histórias, dos erros e dos acertos desses empreendedores. Cara, eu sou apaixonado por biografia e mais do que, em vez de ler, eu resolvi bater papo com pessoas que tiveram um grande sucesso na sua vida como empreendedores. E hoje eu estou aqui com o Vitor Damasio. Cara, Vitinho, obrigado, cara, por você ter vindo. Muito, muito legal, cara. Obrigado mesmo. Massa, Giga, feliz de estar aqui. Finalmente a gente conseguiu fazer a agenda bater, né? Boa. E funcionou, cara. Feliz por isso. Galera, eu não sei onde você está. Se você está no YouTube, no Spotify ou no Deezer. Mas antes da gente começar, clica aí aonde você tem que clicar. Você sabe o que você tem que fazer. Aperta o sininho, curte, compartilha, comenta, segue. Então, aonde você estiver, faz isso aí, porque para continuar vendo os próximos episódios e os episódios anteriores. Teve muita gente legal que já passou por aqui e vai ter muita gente legal que vai vir ainda falar, mas hoje eu estou aqui com o Vitinho. Vitinho, para começar, cara, me conta essa história. Como é que você entrou na vida de empreendedor, cara? Eu sei que você já fez de tudo um pouco. Cara, o cara é guitarrista. Um dia ele já disse que já foi advogado, não foi isso? Um dia. Fui, mas já passou. Vamos julgar por isso. Já passou. Quem não tem seus erros, né? Quem não passou por isso? Né? Quem passou por isso? E olha que eu sou filho de advogado. Mas e aí, Vitinho, me conta aí, cara, como é que você entrou, como é que o empreendedorismo entrou na tua história, cara, na tua vida? Olha, eu, desde que lembro de mim, desde que me entendo por gente, eu sempre vendia alguma coisa. Então, lá atrás, eu vendia figurinha, sabe, Magic, já ouviu esse card game? Então, cara, vendia, comprava, eu sempre fui assim. Então, a minha avó fala que quando eu era pequeno, eu falava que quando eu crescesse eu ia ter as empresas Vitinho. E o que eram as empresas Vitinho? Era toda e qualquer coisa que eu via que não funcionava do jeito que deveria, eu falava, não, mas as empresas Vitinho vão fazer isso direito. Quase, cuidado, tem um pouco de empresas Vitinho, cuidado, porque tem um pouco de organizações Tabajara nesse negócio. Agora, pode ser. Empresas pode Vitinho. Mas era assim, eu queria mudar tudo, sabe? Sabe aquele lance de toda e qualquer coisa que você tá vendo, você, porra, e se fosse assim? E se eu trouxesse esse viés, se eu trouxesse esse olhar? E sempre foi assim, eu sempre trouxe esse olhar que tenta agregar alguma coisa, tenta mudar alguma coisa. E eu acho que não sou só eu, não. Imagino que um monte de gente que está ouvindo tenha isso, né? E é muito doido porque é um switchzinho, um botão na minha cabeça que eu não tenho muito como desligar. E às vezes eu quero só curtir num restaurante. Às vezes eu estou só numa viagem, eu quero só aproveitar como cliente, mas eu não consigo desligar esse botãozinho que me faz olhar o por trás, me faz olhar os bastidores, né? Quem trabalha com um evento não consegue ir no evento e curtir um evento, não consegue ir no show e só curtir o show. Fica pensando nos bastidores. Você que entende de empresa, você não consegue ser cliente de uma empresa e só ser cliente. Você está ali naquela experiência, você está olhando o que está por trás, você está olhando a gestão. É uma camada extra que quem tem, né? Exatamente. Talvez dê para desenvolver quem não tem. Quem não tem pode desenvolver e ter, mas quem tem, porra, é difícil desligar, né? Eu faço isso muito. Eu fui atleta durante muito tempo, né, na minha vida, joguei basquete. E depois que você sabe entende o funcionamento de um clube, você não consegue entrar num clube e ver um time rodando. Eu falei, isso aqui tá rodando. E outra coisa, quando eu entro bato um papo com o empresário sobre uma empresa, cara, meia hora eu já falei, cara, já sei o que tem. Isso aqui não tá direito, isso aqui tinha que mexer, isso aqui tem que olhar mais a fundo. É impossível, você perde a capacidade de abstrair e não se tentar envolver com o assunto que está ali, né? Exato, você falou da guitarra, né? Minha guitarra está ali atrás, eu sou músico. Então, quando eu ouço uma música, tipo, a experiência é diferente de um leigo ouvindo uma música. O leigo ouve uma música e ele é passivo ali, né? O músico, o cara que tem esse ouvido diferente, ele percebe os instrumentos, as partes das músicas, ele percebe de uma forma distinta. Então, eu acho que esse meu olhar diferente veio desde criança, cara. Sacou? Desde de novinho. Inclusive, fica essa pergunta, né, para quem está ouvindo aqui o GigaCast. Quantos anos você tinha quando você percebeu que você era diferente das outras crianças? Você, Giga, quantos anos você tinha quando você percebeu que você não era feito da mesma coisa?
Cara, tem dois eventos, né, cara, na minha vida que foram muito importantes. Um deles foi quando eu fiquei reprovado no colégio. Cara, o problema não foi a reprovação do colégio. O problema foi o primeiro dia do ano letivo do ano seguinte, onde eu vi todos os meus amigos entrando numa fila e eu entrando noutra, porque era a galera do ano que eram os meus amigos passando para a turma e eu vou ficando no mesmo lugar. E os meus amigos me sacaneando. Hoje tem essa história de bullying, ninguém pode falar porra nenhuma, que tudo é bullying, né? Cara, o que eu fui zoado e sacaneado, ninguém falou nada e era normal daquela vez, cara, eu falei, eu não vou passar por essa porra nunca mais. Mas, sabe o que é nunca mais? Nunca mais. E aquilo deu um estalo para tudo na minha vida. Para não deixar acontecer problema corporativo nas empresas, eu falei assim, cara, eu tenho que ser sempre foda, porque eu não vou deixar isso acontecer de novo. Então, as faculdades que eu fiz, os cursos que eu fiz, as empresas onde eu trabalhei, eu sempre fui o cara de ponta, né? Então, o primeiro estagiário a ser contratado, o primeiro analista a virar gerente, o cara que virou diretor cedo, e aí depois, sempre essa parada. Então, eu acho que foi lá. Agora, do empreendedorismo era uma coisa que eu sempre quis, mas eu demorei a desenvolver. Você sempre foi contratado, né? Eu sempre fui um intraempreendedor. Eu sempre quis empreender na empresa onde eu estava. E eu queria sempre que aquela empresa crescesse mais. Me faltava o peteleco, talvez a coragem de tocar um negócio sozinho. E, por incrível que pareça, a pandemia foi o que me ajudou. Então, a pandemia... Eu montei todo o meu negócio do zero no meio da pandemia. Do zero na pandemia. Quando você começou o seu negócio? Quando foi o seu primeiro cliente pagando? Maio do ano passado. Então, a pandemia... Ano passado, data aí, amigo, data aí, ó. Pessoal, quem tá ouvindo aí, a gente tá em abril de 2021. Então, o que ele tá falando é que foi em maio de 2020, cara, quando ele conquistou o primeiro cliente nesse business. E aí foi essa parada que despertou. Aí eu falei, agora vai. E foi. E aí tô aqui, muitos milhões de reais depois, milhões não, mas R$1 milhão depois, faturamento bom, cliente pra caramba, tô feliz da vida. Muito bom. Massa, parabéns, cara. Valeu. E a história? Advogado virou, você sempre quis ter um negócio, mas por que você foi fazer direito então, cara? Porque alguém disse que você tinha que fazer. Exatamente. Eu lembro do dia que eu cheguei em casa e falei, vou fazer filosofia. Meu irmão, eu quase apanhei. Minha mãe também. Meu filho, primeiro faça uma formação que vai pagar suas contas. Depois faz o que você quer fazer de verdade. Olha só, cara. Olha que louco, né? E a minha avó também me permitiu, me autorizou, me incentivou a escolher a profissão que eu quisesse. Desde que fosse direito, engenharia ou medicina. E aí, direito, engenharia e medicina. Medicina, bicho, eu não lido bem com a morte, não. Não é uma parada que pra mim é ok. E médico tem que ficar normal com essa porra. Tem que normalizar isso aí. E eu falei, cara, eu quero continuar olhando a morte de uma forma mística, de uma forma que eu não compreendo, de uma forma mágica. O médico, ele lida, querendo ou não, ele se dessensibiliza, né? Com a morte, de uma forma ou de outra. E tem que, para viver, né? E eu sabia que eu não ia conseguir, ou se eu conseguisse, eu ia ficar triste de ter conseguido. E a primeira vez que eu não conseguisse salvar alguém, eu ia levar aquele momento para sempre. E eu sei quanto eu sou sensível, tem esse negócio de que empreendedor é durão, empreendedor é fortão e tal. Cara, porra nenhuma. Empreendedor é um bicho frágil, empreendedor é um bicho sensível, sacou? Só que cria-se uma armadura, uma carapaça para o cara parecer sempre o fodão, né? Mas eu conheço empreendedor. E empreendedor normalmente é extremamente sensível, mais do que uma pessoa comum. E ao mesmo tempo ele é submetido a uma carga totalmente desproporcional e irrazoável, que uma pessoa comum não aguentaria. É uma coisa muito louca. Então, não quero nem entrar nesse espaço, mas por isso que o empreendedor precisa de suporte, né? Ele precisa de uma estrutura para fazer o que ele faz, porque senão ele morre na praia, ou vira o eu presa, né? Sim. O eu empreendedor e, cara, acaba não dando em nada. Eu resisti muito nisso, né, Giga? Agora eu tô com uma empresa, a gente tá com 12 colaboradores, mas, cara, eu resistia muito. Eu escolhi ficar naquela terra do nunca um tempão, sem contratar, sem crescer. Eu tenho um post meu que deu um post... Nunca consegui. Eu tenho
4 mil seguidores, data de hoje, né? Que dia 8 de abril. E eu tenho um post que deu 21 mil curtidas. E a frase ia ser assim: se você bombou, né? Que é um pouco do que você está dizendo, né? Se a sua empresa depende 100% de você, você não tem um negócio, você tem um emprego. Só que, porque, cara, se vive 100%, só depende 100% de você, deu ruim, né? Tem algum problema. Você não vai conseguir viver um negócio que depende 100% de você. Então, tem que escalar e começar a pensar em escalar o seu negócio e crescer o seu negócio. É isso. Você chegou a advogar... Fala. Só para completar, a medicina eu fugi, porque eu ia ficar doido, eu acho, né? Engenharia, número, nunca foi minha onda. Aí sobrou direito, né? E aí eu entrei na faculdade de direito numa de que, vou mudar o mundo, então, com direito, sabe? Sempre fui de argumentar, sempre fui de discutir, sempre fui de adolescente chato, né? De forma resumida. Porra, queria uma discussão, né? Enfim, esse sou eu. E aí eu achei que na faculdade de Direito eu ia encontrar o que eu precisava para mudar o mundo. Cheguei lá, vi que não era bem assim, não. E ali, pelo meio da faculdade, eu percebi que não só eu não ia mudar o mundo nenhum com direito, mas talvez eu corresse o risco até do direito me mudar. Eu comecei a ver coisas que eu não concordava, coisas que eu não acreditava e, sei lá, acho que quem está ouvindo entendeu, né? Dependendo do ambiente que você está, você começa a achar que algo que não é normal é normal. Sim. Enfim, você vira chuchu. Já ouviu essa expressão? Que dependendo do tempero, vai... Cara, chuchu pega o gosto do que tiver do lado, né? Então você vira chuchu, né? Chuchu com camarão, chuchu tem gosto de camarão. Chuchu com carne moída, vira carne moída. É a mesma coisa. Enfim, eu não queria jogar aquele jogo e eu escolhi que aquilo não era para mim. E dentro da faculdade ainda, eu me encantei com esse mundo do desenvolvimento pessoal, com o mundo do marketing, o mundo das vendas. E a minha mãe brincava comigo que eu tinha mais livro de marketing, vendas e de desenvolvimento pessoal do que livros de direito, né? E foi assim que eu toquei minha faculdade. Eu queria ir embora, mas eu não podia, né? E eu também gosto das coisas com início, meio e fim. Então, me formei lá pela UFRJ, é um baita diploma, né? Depois eu passei na tal da prova da OAB, que dá uma carteirinha vermelha lá, que, enfim, não sei direito para que serve. É a carteira da ordem dos advogados, é uma brincadeira. Sim. Mas eu sei que dá plano dentário, e que dá também... algumas coisas, tipo, dá desconto no Manequineco, desconto no restaurante japonês aí do Rio. Bom, né? Boa. Enfim, então, cara, me desencantei por aquele mundo, mas cheguei a trabalhar na Justiça Federal, na Defensoria, eu cheguei a virar para o outro lado, né? Trabalhar em escritório. Então eu experimentei os dois lados da coisa e fui bom, cara. Eu era bom no que eu fazia, mas eu percebi que, olhando para o topo de que eu podia alcançar ali, não era algo que eu queria para mim. Eu, desde cedo, eu queria liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. Eu sabia que com direito eu conseguiria liberdade financeira, ou o que eu entendia como liberdade financeira. Eu entendia também que eu conseguiria certa liberdade de tempo, apesar de limitada, mas o direito ele é muito preso à terra. Então, eu nunca vou esquecer, o meu escritório era no Rio, mas ele era tipo uma filial, tipo um braço do escritório em São Paulo. Então, a carteira da ordem, ela era da cidade. Então, eu lembro que os advogados tinham que tirar a carteira da ordem em São Paulo, e os de São Paulo tinham que tirar no Rio. E aí eu percebi o quanto que essa parada é limitada, sabe? Tipo, se eu quisesse ir para um outro país, eu não ia poder, minha carteira não ia valer de nada, sabe? E aí quando eu olhava o topo, tipo, o dono do escritório, cara, aquela vida não é a vida que eu queria ter, sabe? Então, aquilo não era para mim. Então, eu escolhi romper com aquilo, né? E se eu não tivesse rompido, eu não poderia ter essa independência financeira que eu tenho hoje. Eu falo do primeiro milhão que eu consegui com 29 anos de idade. Eu falo dos mais de 40 países que eu visitei esse ano, mesmo com esse novo normal. Podia ir a Dubai, podia ir para as Maldivas, que era um sonho. Então, cara, conheci bastante desse mundo, né? Bastante dessa terra. E isso só se deu porque eu escolhi, em algum momento, mesmo que talvez tarde, né, dependendo de alguma métrica, romper com o que esperavam de mim,
com o script que a minha família desenhou para mim e abraçar, então, o que eu queria construir para mim. E esse construir se deu através de vendas, através do marketing. E em 2012, especificamente, foi quando aconteceu o ponto da virada na minha vida, né? Porque eu já era apaixonado por marketing digital, eu colocava o meu nome e e-mail em tudo quanto é lista dos gringos, né? No Brasil era tudo muito seminal, muito incipiente, muito de início, né? Então eu simplesmente segui os gringos lá de fora. Sou muito bom em entender padrões, mas eu tentava fazer uma engenharia reversa. Não tinha dinheiro para comprar um curso também. Então eu ficava entendendo, olhando, entendendo. Cara, nichos diferentes. Um falava sobre hipnose, outro falava sobre treinamento de cachorro, outro falava sobre, sei lá, advogados. E eu me inscrevia em várias listas, outro emagrecimento, outro sedução. E eu me inscrevia em várias listas. E se um e-mail surgia em várias listas, ou se surgia de novo na mesma lista, eu entendia, porra, esse cara tá repetindo esse troço é porque deu certo. Sabe? Eu tentava buscar os padrões, falar, então isso aqui funciona, isso aqui funciona, olha como ele usa escassez. Eu sabia dar o nome às coisas, mas eu não fazia nada. Então eu era o que eu brinco hoje de o melhor marqueteiro, né, o melhor profissional de marketing do meu quarto. Eu sabia o nome das coisas, eu sabia os movimentos, sabia as manobras que estavam sendo usadas, só que eu mesmo não fazia. E em 2012 o Érico trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil, né? Que é uma metodologia gringa do Jeff Walker. E ele abrasileirou, né? Ele trouxe para o Brasil, licenciou. Tropicalizou. E aquilo ali mudou a minha vida. Porque foi a primeira vez que eu paguei mesmo por algo e, curiosamente, foi 100% do meu dinheiro, porque se somasse o curso, que é bem mais barato do que é hoje, né? Na época, foi muito mais barato, mas se somar o curso, mais a passagem, mais a hospedagem, porque eu morava no Rio e era em São Paulo, cara, era 100% do meu dinheiro. E por que eu paguei para ver? Porque tinha garantia, cara. Ele oferecia garantia. Então, se eu não gostasse, por qualquer motivo, eu pegava o dinheiro de volta. Mas não foi isso que fez eu ir. O que fez eu ir foi a outra garantia, que é a garantia condicional. É o que a gente chama de dupla garantia, né? Um conceito muito interessante, Giga, para a galera do seu podcast estudar. Foi um cara chamado Jay Abraham que popularizou esse termo. Ele chama de risk reversal, que é reversão de risco. A gente no Brasil, né, no marketing digital, fica muito comum isso, né? 30 dias de garantia. Reembolso em 30 dias, se você não gostar. E a gente fala disso como se fosse normal, sendo que não é normal. O normal por lei para compras online é 7 dias. Quando a gente bota uma garantia de 30 dias, isso é algo extraordinário. Quando eu falo extraordinário, é além do ordinário, além do comum. Então, só que como para a gente ficou normal, a gente fala como se isso não fosse nada, né? Porque o mercado, todo mundo acaba fazendo e tal. Sim, só que é um erro. Eu, quando falo de garantia, eu bato muito nessa tecla para as pessoas que não são desse mercado entenderem como que isso é algo louco, né? E o Jay Abraham, que é um guru, cara, um cara das antigas, o cara foi mentor do Tony Robbins lá atrás, para você ter uma ideia. Cara, o Jay, ele vai além nisso, né? Ele chama de risk reversal, porque ele bota o risco do lado dele mesmo. Porque quando você está vendendo um curso, vendendo um serviço, alguma coisa, o seu cliente tem um risco. Ele tem o risco de te contratar e ser uma merda. Ele não sabe. Só que quando você oferece uma garantia, né? Apesar de ser brilhante, apesar de ser incrível, ainda assim, o risco está do lado de quem comprou. Porque mesmo que ele peça o dinheiro de volta, você não tem como devolver o tempo dele. Você não tem como devolver a confiança dele. Então, o Jay Abraham, ele pega esse contexto de garantia e ele extrapola. Ele fala, não, eu não só vou devolver o seu dinheiro, mas se você seguir a minha metodologia e não tiver resultado, eu vou te devolver o seu dinheiro e mais tanto do meu bolso. Isso é o quanto eu acredito no meu método. Caralho! Giga, isso é extremamente disruptivo, cara. E esse cara faz isso há décadas. E tem resultado, ele vende, né? Muito. E o Érico, que não é bobo, não é nada, pegou o pitch do Jay Abraham e fez isso. Então, como é que ele fez? Olha, se você não gostar no primeiro dia do evento, era um evento de 2 ou 3 dias, sei lá. No primeiro dia do evento, eu devolvo o teu dinheiro. Beleza. E se você aplicar e não tiver resultado em 3 meses, você vai mostrar o que você fez, eu vou falar onde é que você errou, para você implementar e você vai ter resultado. E se não tiver, eu vou devolver todo o seu dinheiro, mais R$500 do meu bolso. Você falou, Giga, beleza. Tô tranquilo. Tá aí. Tu não tá ligado, Giga. Eu queria os R$500. Eu não achava que ia funcionar. Eu não tava acreditando 100% naquilo. Só que lembra, eu era advogado. Eu falei, cara, hoje eu sou amigo do Érico. O cara transformou minha vida, graças a Deus, sou próximo dele. O cara continua transformando. Mas lá, eu não conhecia, tão pouco confiava. Era um doido de olho esbugalhado. E, gente,
Hoje, quando a gente fala Érico Rocha, todo mundo aqui do podcast já ouviu falar, pô, ou já pelo menos viu o anúncio dele. Só que, cara, hoje é fácil acreditar. O cara que não acredita no Érico hoje é um idiota, porque se ele googlar lá, ele vê milhares de estudos de caso. Se ele entra no YouTube, ele vê um monte de prova em vários mercados diferentes, tá bom? Só que eu tô falando de 2012, cara. Era foda acreditar, era difícil, isso que a galera não entende. 9 anos atrás, né? Exato! Era difícil pra caralho. O cara tava vendendo um sonho, que era bom demais pra ser verdade, só que era verdade. E aí eu fui lá e paguei pra ver. E o que eu não queria de jeito nenhum, Giga? Eu não queria que eu seguisse a parada, desse errado, eu mostrasse pra ele, ó, deu errado, ele ia falar o que eu errei, eu ia fazer, e ele falasse, olha, eu não vou devolver o seu dinheiro e os R$500 porque você esqueceu o capítulo 3, parágrafo 2, a linha C, sacou? Eu já tava pensando, cara, esse cara vai me pegar, porque ele vai falar que eu não fiz uma coisa lá e por isso eu não tô sujeito a garantia. Eu era advogado, lembra? Ou seja, chato pra caralho. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou seguir 100% do que esse filho da puta tá falando. E aí, deu certo. Deu bom, cara. Deu bom. Aí contra todas as estatísticas, contra tudo que eu imaginava. A parada funcionou. Sacou? Eu me juntei com um professor na época e a gente criou um curso, o primeiro curso de guitarra do Brasil, até onde eu sei. Possivelmente o primeiro curso do mundo online. E aí a gente queria 10 pessoas. E quando eu vi, tinham 10 pessoas inscritas. E não é igual hoje, não, que você bota o número de vagas e aí a pessoa não consegue comprar mais. Eu tinha que ir na unha, ir lá no código e tirar o botão. E nessa de tirar o botão, a 11ª pessoa comprou. Sacou? Aí eu falei, meu Deus do céu, Érico, vendeu tudo. E aí o Érico falou, dobra o preço. Eu falei, você é louco? Porque a gente já estava vendendo um troço que era muito mais caro do que qualquer coisa que esse mercado tinha visto. Cara, mercado de guitarra, você podia comprar revistinha, que era 10, 15 reais, sabe? Tinha umas 3 marcas grandes, né? Era Cover Guitarra, Guitar Class e Guitar Player, sacou? Eu sei porque eu toco guitarra, então eu tinha que economizar, eu podia comprar só uma no mês, aí tinha mês que eu não comprava nenhuma, porque no outro mês as 3 podiam ser boas. Enfim, eu passei por isso, eu vivi isso, né? E, cara, o produto mais caro do que isso era DVD. DVD era 40, 60 reais, sabe? E aí eu lancei o curso a 147 reais. Era algo extremamente disruptivo. Quando ele falou dobra, puta que pariu, 300 reais um curso de guitarra, eu não acreditei, mas eu dobrei, porra. Tudo que ele tinha falado tinha dado certo. Aí eu dobrei. Resumo da ópera, Giga. Centenas de alunos matriculados, Brasil e mundo. Mais de 140 mil seguidores no Facebook. Quando seguidor no Facebook queria dizer alguma coisa. A gente tá falando de 2012, né? Então, cara, foi um resultado muito grande, cara, muito grande. Aí eu comecei a indicar o Fórmula para outras pessoas. Eu me tornei o que é afiliado, né? O que se chama afiliado. O que é um afiliado? Um cara que indica um produto ou um serviço de alguém e recebe uma comissão por isso. O Érico passou a me pagar R$1.000 ou R$1.500 por venda do Fórmula. E aí aquilo ali virou a minha vida, ô Giga, porque aquilo mudou a minha vida, eu vi que deu resultado, me transformou, e aí eu comecei a passar aquilo para frente. Então, na primeira turma do Fórmula foram 8 pessoas, na outra foram 30, numa outra foram 134. Aí e pronto. assim foi. Pronto, e isso que fez total diferença na minha vida, porque mais de 500 pessoas fizeram Fórmula por indicação minha, e nesse processo eu dava de bônus 1 hora de consultoria comigo e acesso a uma comunidade em que eu reunia as pessoas que tinham comprado por minha indicação, ou seja, pessoas que estavam interessadas nesse mundo. E, cara, quando eu fiz isso, eu não era um puta especialista em marketing. Eu era um teórico, né? Eu era um CDF, um aluno CDF. Era um teórico, Vitinho, mas com um case real de vida, né? Eu falei assim, eu fiz essa porra funcionou e ganhei dinheiro com esse treco, né? Mas um case, sabe? Tipo, um case. Mas o que me tornou quem eu sou hoje foram aquelas centenas de consultorias que eu dei. Porque na primeira eu estava inseguro, na segunda eu já estava pegando mais confiança, na terceira, mais ainda. E depois de 40, aí falou, bicho. Porra, aí eu vi, cara, eu nasci para isso. Porque eu percebi que eu estava ajudando pessoas em nichos e mercados diferentes, pessoas com empresas maiores do que a minha, com resultados maiores do que Quantas pessoas já passaram pela tua mão, Vitinho, de aluno? Você tem ideia? Não? Quantificou? Não faço a menor ideia, cara. Não faço a menor ideia. Vamos falar de hoje. Hoje eu tenho 1.700 membros no Grupo Maestria. Maestria, essa comunidade de empreendedores digitais do bem, custa R$ 997 por ano, tem 1.700 membros ativos. Desses, legal. 300 e poucos estão na mentoria. Mentoria é esse programa mais próximo comigo, que 2 vezes por mês eu olho o negócio da pessoa, ela pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, a gente faz uma ligação em vídeo e custa 18 mil, agora vai para 20, né? Provavelmente quando sair esse episódio vai estar 20, mas agora está 18 mil reais por semestre. Então tem 300 pessoas aí. E tem outro programa que é o Mastermind, que é para quem
tem negócios mais maduros, pessoas que faturam acima de 1 milhão, e nesse programa a gente tem 60 pessoas. Então, isso aqui é na prática, o correr quem quer correr, andar quem quer andar e parar com quem quer parar. Mas isso só foi possível, cara, eu comecei isso em 2014, então levou 2 anos, né, nesse processo, e não começou desse tamanho, começou menor, né? Então, tudo isso só foi possível por causa de 2 coisas. A experiência que eu adquiri entregando essas consultorias e a confiança que eu conquistei, não só no mercado, mas principalmente a confiança em mim. E você, porque no começo eu me cagava de medo. Normal. Só que eu não estava vendendo a minha consultoria, percebe? Eu estava dando de bônus para quem comprava alguma coisa que eu confiava absolutamente. Eu não confiava 100% na minha expertise, mas eu confiava naquela metodologia que eu tinha pago, todo o meu dinheiro e tinha dado certo. Então eu vendia aquilo ali com uma confiança, ô Giga, fora do comum. Fora do comum. Se eu tivesse que me vender, eu não conseguiria vender com aquela mesma confiança. Tá entendendo a parada? Claro. Que Vitinho, loucura, cara. Vitinho, manda ver. Eu gosto de... Você tem, com certeza, várias histórias de coisas que deram sucesso na tua vida como empreendedor. Você está falando de várias aí. Mas eu acho que a gente sempre aprende na dor, na hora que deu errado. Né? E eu queria que você contasse para a galera, eu sempre pergunto isso, é muito legal, porque vem as melhores histórias. As melhores histórias não estão nos acertos, não estão no sucesso. As melhores histórias, onde a gente aprende mesmo, onde eu gosto de escutar, é quando deu ruim, deu merda. Vitinho, qual foi o maior fracasso? Onde é que deu errado? Por que deu e o que você aprendeu com essa história? Beleza. E nessa hora tem 2 tipos de pessoa, né? Tem a galera que chega e mostra os erros e se expõe e, mostra o que aprendeu e tal. E a galera que finge que não errou. Sacou? Não, eu não tenho erro, ou meu maior defeito é ser perfeccionista ou qualquer merda assim. E eu corro o risco de ser julgado de forma negativa agora com a resposta que eu vou dar. Mas a resposta é: não deu merda pra mim, cara. A verdade absoluta, cara, é essa. Mas eu não me orgulho disso. E aqui que vem a sacada. Cara, nesses anos todos, nesses últimos 8, 9 anos de empresa, 2012 pra cá, a gente tá em 2021, eu não tive um grande erro. Eu não tive uma vez que eu me fudi, eu não tive uma iniciativa que eu não tenha tido lucro pra cacete, eu não me dei mal, forte em nada, não teve uma coisa que eu tentei fazer e deu errado. Só que eu não falo isso como, eu sou o fodão, o Midas, onde eu boto a mão vira ouro. Pelo contrário, aqui eu quero expor uma questão pessoal minha. Eu estudo muito sobre o empreendedor, porque é o cara que eu ajudo, né? E tem um cara foda lá na gringa chamado Alex Schaffner. Ele conseguiu esquadrinhar o perfil comportamental e de personalidade desse empreendedor. Ele criou uma coisa que ele chama de EPT, Entrepreneur Personality Type. Ele diz que empreendedor é um tipo de personalidade que ou o cara tem ou não tem. Que por mais que ele possa desenvolver as habilidades e talentos e tudo, é possível isso, mas ou o cara é ou não é empreendedor, na leitura dele. Sacou? O Michael Gerber fala alguma coisa parecida, né? Que tem o livro lá... O cara do Mito do Empreendedor? O Mito do Empreendedor. Ele tem 2 livros, ele fala algo parecido com isso. Ah, é? Eu não sei. Mas na pegada do Alex, que é um dos meus mentores, ele fala isso, né? E o empreendedor, como ele define lá, o empreendedor raiz, ele é um cara que é movido por momentum. E que é momentum? Não é só você crescer. É você crescer e crescer cada vez mais. Então, você está inserido nesse mundo do coaching, né? Tem um sabotador chamado hiperrealizador, que é o cara que tem uma meta, ele nem bateu a meta, mas só de ver que vai bater a meta, ele se desinteressa pela meta e já quer uma meta maior. O cara sobe uma montanha, caralho, tem outra montanha maior. Ele nem fica feliz, ele nem goza do resultado dele. Sou eu, tio. Você é isso, né? Então, só que o empreendedor, via de regra, é esse cara. Só que eu vim com defeito nessa parte. Eu não tenho essa porra. Eu não tenho. E o Alex, ele fala, cara, ele me desafiou. Eu falei, cara, eu acho que eu não sou o EPT, eu não sou esse empreendedor, como você diz. Sacou? Eu não me enquadro no que você tá falando. E aí ele falou, como não? Eu falei, cara, se eu faturar no que vem exatamente a mesma coisa que eu faturei, foram 8 dígitos ano passado, se eu faturar nesse ano os mesmos 8 dígitos, eu estou feliz pra caralho. E isso, ô Giga, não é uma coisa que eu me orgulho. Porque talvez se eu tivesse esse drive, quero mais... Talvez eu tivesse um negócio maior, um impacto maior no mundo, mas o fato é que nesses últimos anos eu cometi então um erro, já que é para falar erro, talvez, de jogar seguro. Eu cometi o erro de não inovar tanto. Eu cometi o erro, talvez, então, de ser muito conservador, porque a realidade é que eu sou um cagão da porra.
Eu sou um cagão. E mais, se eu puder faturar a mesma coisa, e de preferência com os mesmos clientes, porque todo meu negócio é baseado em recorrência. Sim. Tem gente que está no 7º ano do Mastermind, tem gente que está no 9º ciclo agora da mentoria, que é semestral. Então, se eu puder faturar a mesma coisa, de preferência com os mesmos clientes, cara, para mim dá igual. Então, eu não sou um empreendedor no sentido dessa necessidade por expansão ou por momentum. Eu sou um pastor, cara. E quando eu falo pastor, não é pastor de igreja. É pastor, nada de errado pastor de igreja, mas eu digo pastor de ovelhas, cara. Eu posso conseguir 10 clientes novos. Caralho, se um cliente meu não renova, cara, eu fico na merda, cara. E eu sei que não pode ser assim, e que podia não ser assim, mas é como eu sou. Então, nesses 8, 9 anos aí de empresa, eu não posso te contar uma história de que eu meti o pé pelas mãos. Eu não tenho uma história de fracasso. Porra, investi tanto e não retornou abundantemente. Todas as minhas iniciativas retornaram com muito lucro. Todas elas deram certo, mas não porque eu sou fodão, mas porque eu sou o cagão. Então, eu não sou o cara que faz um monte de coisa. O erro tá, então, assim, caraca, eu como espírito empreendedor, eu devia ter feito mais. O erro foi ter feito mais, né? Se fosse essa a pegada. Talvez. Que foi o que você falou no início, né, cara? Eu agora tenho uma empresa, 12 funcionários, mas eu, durante muito tempo, fui o eu Terra do nunca. Eu e 2, 3 pessoas, fiquei um tempão assim. Talvez se eu tivesse escalado antes. Olha, a gente está em abril, né? De janeiro a março desse ano, eu faturei 4 vezes mais do que de janeiro a março do ano passado. Beleza? E o meu time está 4 vezes maior também. E se eu soubesse disso antes, talvez eu tivesse começado a contratar antes. Tá entendendo? Sim. E eu não fiz. Então, na real, eu não tenho vergonha de admitir que eu sou um cagão conservador. Enquanto eu vejo um monte de gente criando um monte de produto novo. Cara, eu aprendi com o Brandon, que é um dos meus outros mentores, um outro mentor meu, é um dos meus mentores, que, cara, você pode criar um produto novo por ano só e manter os outros. Tem gente que cria 5 coisas para ver se uma pega. Eu não. Eu crio uma coisa por ano, porra. E mantenho todas as outras do passado. Rodando e funcionando. Eu falei aqui do Mastermind, eu falei da mentoria, eu falei do Maestria, beleza? Só que, cara, esses programas, a Maestria está no ar há 5 anos. O Mastermind está no ar há 7 anos. Junto com a mentoria, que saiu logo depois. Ah, mas então cadê o que você cria a cada ano? Calma lá. Ano passado eu criei o Vida de Mentor, que é essa minha formação em mentoria, para quem quer criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. Porque é um modelo enxuto de negócio que o cara sozinho consegue faturar mais de 7 dígitos, sem ninguém. Sacou? Eu criei isso no ano passado. Sacou? Aí no outro ano, cara, eu criei o Maestria Online Experience. E no outro ano eu criei o Maestria ao Vivo. Eu criei o Deimásio. Tudo novos eventos, novas criações, novos produtos, por assim dizer, mas que tem como objetivo alimentar a mesma esteira de sempre. Mastermind, mentoria, maestria. Então, eu sou boring. Em inglês, boring é chato, né? É entediante, enfadonho, né? Eu tenho um modelo de negócio, cara. Se eu tivesse que apontar a maior vitória, maior acerto é encontrar um modelo que me atenda e não me cansar dele. Porque o Frank Kern, que é outro mentor meu, ele fala que o empreendedor é o cara que descobre como uma coisa funciona, como algo dá certo, e descarta e experimenta qualquer outra coisa depois. Sacou? E eu sou o oposto. Eu sou o oposto. Eu desenvolvi um prazer no entediante. Eu desenvolvi um prazer quase que doentio na vida regrada. Entenda, eu não sou um cara de rotina. Não sou. Eu não sou um cara de horários assim. Pelo contrário, ontem, foi quarta-feira, eu estava fazendo wake surf. Sacou? Eu mudei o horário da gravação contigo para poder surfar. Sim, eu fiz isso. Porque, porra, eu acho que se a minha cabeça tá bem, eu vou performar melhor, inclusive, no meu negócio. Sim. Mas o meu negócio, ele é entediantemente repetitivo. Sacou? Ah, a galera planeja. E próximo trimestre, o que você vai fazer? O que você vai criar? Eu olho pro ano passado e vejo o que eu fiz. Então, vou pegar esse gancho aí, Vitinho, porque a minha vibe aqui, dos meus clientes, é ajudar gestão, planejamento financeiro, o planejamento de pequenos e médios negócios, pequenos e médios empreendedores, startups e tal. Você usa, pelo visto não, mas eu vou perguntar, mas você não planeja nada do teu business? Zero? Ou seja, o que você quer fazer ano que vem? Cara, eu vou manter o que está funcionando e vou criar uma outra parada que eu não tenho nem ideia, é isso? Só para ficar muito claro, a parte da gestão do meu negócio, quem toca é a Regis. A Regis é meu braço direito. E uma curiosidade aqui, na época do direito,
a Regis era minha chefe. Ela era top administrativa do escritório em que eu era estagiário. E agora eu contratei ela para ela ser minha chefe da empresa, né? Então, eu não posso dizer que a gente não faz um planejamento. Ela faz. Mas eu nem olho. Eu nem participo disso. E de forma nenhuma eu quero passar isso como uma irresponsabilidade ou qualquer coisa assim. Mas sim, eu me mantendo na minha habilidade única. A minha habilidade única é performar, é entregar, é cuidar. Lembra que eu falei pastor? Sacou? Eu sei o que está acontecendo com os meus clientes. Cara, eu sou investidor, eu invisto milhões. E às vezes a gente compara carteira, né? Entre amigos, né? Mostra o seu que eu mostro o meu. E, cara, quando eu mostro a minha carteira para os meus amigos de investimentos, cara, o comum é que a minha carteira tenha a menor rentabilidade. Menor. Porque eu sou cagão, lembra? Então eu sou extremamente conservador. Meus investimentos, tudo em renda fixa. Sacou? E eu mostro para eles, e eles falam, Vitinho, você tá dando mole, cara. Porra, a bolsa vai ganhar renda fixa sempre. O que essas pessoas não entendem, cara? Que quando teve crise dos caminhoneiros, eu continuei crescendo. Um pouquinho mais crescendo. Que quando teve loucura aí, cara, cada uma das loucuras do mercado, teve dia que teve 2 circuit breakers, sei lá como é que fala essa porra. Os meus amigos estavam se descabelando, perdendo 20% do investido, e eu continuei normal. Porque o meu olhar tem que estar na bola, né? Você é atleta, né? O olho tem que estar na bola. E o que é a bola para mim? São os meus clientes, cara. São os meus clientes. Sacou? Por que eu acredito nisso? Porque eu veto os meus clientes, né? A gente tem um processo de entrevista. O cara não paga e entra no Mastermind. Ele não paga e entra na mentoria. Ele passa por um processo de entrevista. E eu sei que eu sou humano e eu sei que eu sou falho. Então, se eu perco 20% do meu capital por causa de uma notícia externa que eu não posso controlar, eu não sei se isso vai influenciar no meu pleno julgamento de se eu devo ou não aceitar um cliente. Tá entendendo? Sim. Eu sei que teve gente que se fudeu na bolsa e no seu negócio tomou decisões que não tomaria se não tivesse se ferrado naquela semana. Então, eu sou o cara que, por ser cagão, consigo uma consistência que ninguém no mercado tem. Eu sou o cara que, por ser cagão, desenvolvi um amor, um apreço, um até doentio apego pelo boring, pelo enfadonho, pela falta de novidade. As pessoas perguntam, e aí, Vitinho, o que tem de novo? Eu rio e falo, nada novo. Nada novo. Tá na Bíblia, né? Não existe nada de novo nessa terra. Estou fazendo nada de novo, estou repetindo a mesma coisa, né? Só que eu repito melhor. Melhor. É o que eu falo, né? Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Antes de ser excelente, seja consistente. Você é o cara mais consistente que existe, por isso você é excelente no que faz, né? Porque há 5, 7, 10, 9 anos repete praticamente a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. E tenho prazer, legítimo tesão nisso, cara. Vitinho, o que você diria pro Vitinho de... Você tá com quantos? Já bateu 34. 34? Porra, cara, eu tô tão fudido assim, ô Giga. Pelo amor de Deus, cara. Já bateu 40. Eu fiz de sacanagem agora. Eu falei, vou falar pro Vitinho que ele bateu 40 pra ver qual era a reação dele. 34. Puta merda. Tô mal. Vitinho, o que você diria pro Vitinho com 20 ou com 15? Se você pudesse voltar lá atrás, o que você diria pra ele? Gente boa, cara, faz isso aqui, pelo amor de Deus. O que você diria pra esse cara? Eu diria para ter menos medo, talvez. Começar antes, arriscar mais. Sabe? Você tem uma parada nessa que você repete, né? Claramente é assim, uma coisa de... Você tem um pêndulo, né? Com o conservador e o risco, né? Essa é aquela coisa de arrisca mais, mas seja conservador e cara, você fica ali na briga interna, né? E se eu tivesse acesso a esse Vitor de 20 anos, eu diria não para arriscar mais, deixa eu mudar então, arrisca antes, sabe? Boa. Porque eu não sei se arriscar mais seria prudente, né? O mercado fala, queima as pontes, queima os navios, joga o chapéu do lado do muro. Eu acho jogar o chapéu do outro lado do muro algo extremamente agressivo, cara. Nunca fiz isso. Pois é, e mais, você joga o chapéu, porque fala, joga o chapéu do outro lado do muro, você vai ter que subir no muro para pegar, né? E aí a gente fica celebrando. Aí tem um Rottweiler do outro lado do muro que falou, fudeu, faça o quê agora, cara? Sim. E qual é a desgraça desse mercado, né? A gente fica celebrando quem conseguiu
E a gente simplesmente não toca no assunto das dezenas, centenas e milhares que não conseguiram, ficaram sem chapéu e se fuderam no muro. Como se não acontecesse. A gente não fala. Tipo, não tem autorização para falhar, entendeu? Exatamente. É muito doido. Então, assim, eu não sou esse cara. Então, eu não falo queime seus navios, eu não falo queime as pontes, eu não falo joga o chapéu e foda-se. Eu sou cagão, eu deixei claro aqui, né? Mas os momentos que deram certo na minha vida foram quando eu escolhi acreditar. Quando eu fiz aquilo de vamos ver qual é. Nunca algo que se desse errado eu ia me fuder completamente. Risco e retorno. Sempre controlado. Mas eu queria ter feito antes. Vou dar um exemplo. Cara, meu evento presencial. Cara, essa aqui, eu aprendi com um cara chamado John Rees. Esse cara foi o primeiro cara do mundo a fazer $1 milhão em 1 hora. Sabe esse lance de 6 em 7, 6 em 1, 7 em 1? É corrida, 6 em 60. Né? Ele fez 7 dígitos em dólar, né? Em 60 minutos, em 1 hora, né? Ele chama de $1 million hour. A hora de 1 milhão, né? Legal. Esse cara foi entrevistado pelo Tony Robbins e tal. É um cara muito bom, low profile, né? Não soube lidar com a fama e escolheu, enfim, se recolher. Ele é assim, né? E, cara, ele me deu uma distinção muito poderosa, cara, que é a seguinte: tem você hoje, tem o você do futuro, né? E tudo que você vai construir. E para você chegar nessa sua visão do futuro, tem a sua versão que deu merda e a versão que deu certo, né? Então, para você chegar nessa sua versão que deu certo, tem determinados passos que você precisa dar. E aí, olha a sacada, né? Se tem esses passos que você tem que dar, não tem como chegar lá sem dar os passos. Vou de novo. Para você chegar nessa sua versão futura que deu certo, essa sua versão futura que deu certo passou por certos passos. Esses passos são inegociáveis, eles são necessários. Então, não tem como você chegar lá sem dar esses passos. Sim. E o que a maioria das pessoas faz? Ou a maioria das pessoas faz? Posterga esses passos. Para o Vitor, que eu estou construindo, era importante ter um evento ao vivo, um evento anual, pelo menos. Eu posterguei essa decisão. Entendi. Se eu tivesse feito 1 ano antes, seria melhor. Vou dar outro exemplo. Para essa versão do Vitor que eu estou construindo, era importante ter um podcast. Inclusive, o pessoal que está ouvindo aí o GigaCast, chega a hora do jabá, entra aí no Spotify, entra aí no Apple, VDcast, tá bom? VDcast. Eu tinha que ter um podcast pra galera ouvir, pra galera tá ligada. E eu posterguei pra caralho! Se eu tivesse feito 1 ano antes ou 2 anos antes, seria ainda melhor. Tá sacando? Sim. Então, contratar, ter o time, ter a empresa. Tudo que você fala é assim... Eu podia ter feito antes, eu podia ter arriscado. Podia ter feito antes. É aquela coisa, né? Se você voltar para o cara de 15, não entra na faculdade, não. Vai fazer outra coisa de marketing e venda antes. Então, isso eu não falaria. Eu não falaria. Eu deixaria, porque foi importante passar por lá. Beleza, claro. E isso que é muito doido. Eu não falaria larga a faculdade, sabe? Mas eu começaria meu negócio antes. O evento eu faria 1 ano antes, o podcast faria 1 ano antes. Vai sair o livro agora, graças a Deus. Pô, mas, cara, vai sair. Vai sair. Essa? Quando? Vai sair. Nós estamos em abril. Falta... Segundo semestre? Se Deus quiser. Boa. E eu fizer a minha parte, né? Mas, porra, era melhor se tivesse sido antes. Então, a sacada do John Rees é a seguinte: tem os passos que você tem que dar. Se você vai dar esses passos em 10 anos, ou em 5 anos, ou em 2 ou em 1, é contigo. Eu falo isso para os meus clientes. Claro, a mesma coisa. Eu falo isso, eu falei assim, olha só. Você pode fazer em 10, em 5 ou em 2. A velocidade quem vai determinar é você e aquilo que você planejou ao longo da jornada. Não adianta você achar que eu quero lançar um produto digital que venda 100 mil cursos no mês. Eu falei, tá bom, mas você tem agora 800 seguidores. Você quer fazer isso como? Como é que você vai chegar? Assim, tudo bem, é risco e retorno. Bota aí 30 milhões de reais, pode ser que aconteça. Né? Mas risco e retorno. Vai botar 30 milhões? Não, nem tem. Então, inventa história, né? Você tem que dar os passos para chegar lá. Incrível isso, Gi. Sensacional. É isso. Então, a dica que eu ia dar para mim mesmo, de 20 anos, não é arriscar mais, é arriscar antes. Então, cara, você sabe que vai ter que ter isso. Porra, faz antes, cara. Faz antes. E esse é o pensamento que eu divido com os meus clientes também, e que rege a minha vida, porque... Por exemplo, o livro. A verdade é que eu não queria fazer essa porra. A verdade é que eu não me acho pronto.
acho que eu vou estar pronto depois, só que você nunca está pronto, eu já aprendi. Então, se vai ter que ter o livro, caralho, então é melhor que seja agora. E você que está ouvindo o GigaCast aí, você sabe o troço que você está postergando. Você sabe o que você está deixando para depois. Você sabe o que você vai ter que fazer de um jeito ou de outro. Agora, você pode fazer hoje, ou você pode fazer daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos, ou deixar no mundo das ideias. E aí você não entende por que a sua esposa não confia em você, não acredita em você mais, não apoia você, ou seu marido, por que ele não te leva a sério. Não é porque ele não te apoia, não gosta de você, ou não acredita em você. É porque você tá dando mole, pô. Faz sentido, Giga. Eu escutei uma frase outro dia, que é... Eu tenho que me lembrar quem me disse, mas a frase é incrível, né? Se você começou a fazer alguma coisa e está muito pronto para fazer aquilo, significa que você deixou de fazer. Demorou muito para fazer, você já devia ter feito. Porque o primeiro é para ser. Não é para ser bom, é para ter mais ou menos, você vai aprendendo. Então, se você já demorou, está pronto demais, pronto para fazer aquilo, é porque você já devia ter feito antes. Então, toda vez que você notar que ficou bom da primeira vez, eu falei, devia ter feito antes. Vitinho, isso. E vou dar um exemplo disso, Giga. Esse podcast aqui, o GigaCast. Gente, se você observar, não teve um corte nesse episódio, não teve uma edição, não tem uma vinheta no começo nem no final. Por quê? Porque ele está começando. O nome disso, o conceito é MVP. É o produto mínimo viável. Se ele fosse esperar... Cara, eu alucino que daqui a 1 ano não vai ser assim. É um podcast com sérias restrições orçamentárias, eu digo. Então, mas provavelmente... Aí que tá, Giga. Esse conceito aplicado na sua vida, né? Daqui a 10 anos você vai ter um podcast que tem uma produção que é top? Não. Com certeza. Isso tem que evoluir. E tá no meu planejamento evoluir. Essa porra tem que evoluir. Exato. Agora eu vou um dia eu ainda vou ter um microfone bonito igual a esse. Que troca de cor. Cara, é muito importante. De que adianta os milhões se você não pode ter um microfone que muda de cor, cara? Enfim. Ô, Giga, aí eu trago para você esse mesmo conceito. Se em algum momento você vai ter que profissionalizar o podcast... Boa, com certeza. Eu acho que sim. Por que não agora? Porque você vai ter que fazer. Sim. Faz sentido? Você vai ter que fazer. É uma peça do seu quebra-cabeça, como diria Jerônimo, filho de Jerônimo. Verdadeiramente. É uma peça do seu quebra-cabeça. Eu concordo, mas aí é a minha praia. É o cara do planejamento falando. Só que existem restrições. Condições de restrição para essa parada. Então, eu imponho as minhas condições de restrições e eu resolvi botar todo o investimento que eu tenho em tráfego. Eu estou fazendo tráfego. Eu estou botando dinheiro para fazer tráfego. É isso que eu faço agora. Então, vai chegar uma hora que eu vou aprimorar essa parada. Vai chegar. Não está longe, mas vai chegar. É que eu tenho que fazer uns acertinhos aqui, está no meu plano. Até o ano que vem essa parada acontece. Tá bom, combinado. Vou cobrar, hein? Cobra. Vitinho, quem é o cara que te inspirou, cara, ao longo da tua jornada? Tem um cara que você diz assim, cara, esse cara é um empreendedor... Para a gente passar para a galera, porque assim, a gente está escutando a tua história, e como eu falei, eu escuto história de empreendedor para caramba, leio para caramba, Jeff Bezos, Guardiola, só para não falar de empreendedores, né? Porque o Guardiola é um cara sensacional, então é um baita empreendedor do negócio da vida dele lá, né? Como técnico. Quem é o cara que te inspirou ao longo da tua jornada, que você diria assim, cara, lê sobre a história e a vida desse cara, porque esse cara é sensacional? Massa. E... eu sabia que você ia perguntar isso, né? E eu imagino que tem gente que foge, né? Tipo, posso falar mais de um? Foda, né? Posso falar mais de um? Eu acho que eu sou esse cara. Beleza. Porque ao longo desse episódio eu falei vários dos meus mentores. Falou. E eu sou muito grato, cara. E essa fica como sacada. Eu sou muito grato por ter proximidade com os meus mentores. A gente está em 2021, cara. Você consegue acessar qualquer pessoa que você verdadeiramente quiser. Então, eu falei aqui do Érico, né? Bicho, ano passado viajei com ele para fazer uma viagem de kite. Então, lá em 2012 começou a minha história com ele, mas desde então ele nunca criou um produto que eu não comprasse. Então, eu comprei lá a fórmula, antes não era nem fórmula, eu comprei o serviço de e-mail, de página dele, eu entrei no mastermind dele, que é o Platinum, e tô lá há anos, sacou? Eu sou da primeira turma e sempre renovo, sou o primeiro a renovar, eu assino sem olhar e entrego. Então... olha que lindo isso, cara, de poder estar próximo dos seus mentores, né? Outro exemplo que eu falei aqui foi o Jeff. O Jeff é o cara que criou essa fórmula que o Érico trouxe para o Brasil. Estou no mastermind dele lá nos Estados Unidos também. Eu falei do Brandon. O Brandon é um cara que me conectou com o meu grande porquê. Foi o cara que me deu o motivo pelo qual eu faço o que faço.
que é de nada adianta você conquistar essa liberdade financeira, geográfica de tempo e desfrutar disso sozinho. Então foi num evento dele, numa palestra dele, que eu fiz um exercício que eu entendi o meu porquê, que é levar essa liberdade para as outras pessoas também. E, cara, eu tô no mastermind dele, sabe? Então, cada um dos mentores que eu citei aqui são pessoas que eu tenho relacionamento, que eu conheço e eles me conhecem, e eu aprendo com eles próximo. Não é pelo livro, não é pela historinha, mas sim pela convivência. Eu falei também do Frank Kern, que é um cara que eu admiro pela visão voltada a resultado. Fui no mastermind dele também. Então, cara, poder ser próximo dessas pessoas, o próprio Alex Chaffin que eu citei, cara, fui no evento presencial dele lá nos Estados Unidos, em Austin. Cara, a chance de poder estar próximo desses mentores, cara, porque eu sei que um monte de gente cita um monte de gente que eles não têm a menor relação, o cara nem sabe quem são. Eles chamam de mentores porque eles leram o livro deles. E eu acredito que é possível aprender com um livro, mas é limitado, é raso pra caralho. Vai ter gente que vai ler o meu livro e vai ter sua vida transformada, eu não duvido. Mas quem puder conversar comigo ou estar próximo, vai poder estar mais próximo dessa transformação. Eu tive a minha vida transformada quando eu li, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, do Harv Eker. Se eu sou milionário hoje, foi por causa daquele livro, sacou? Mas eu imagino que não seria igual uma relação mais próxima. Faz sentido? Então, sempre que eu posso, eu invisto alto em mentores e em troca, e eu sempre tirei retorno positivo, eu sempre tiro retorno positivo, porque eu sou uma pessoa de ROI positivo. Cada investimento que eu faço, eu trago retorno. Quer encurtar o caminho, tenha mentores, né? Vitinho é um dos mentores. Se você quiser mentoria de planejamento estratégico, planejamento financeiro, nós estamos aqui também, porque é o que a gente faz nesse dia a dia também. Então, eu falo a mesma coisa para os meus clientes, cara. Eu falo, cara, dá para fazer sozinho, óbvio que dá. Você vai demorar mais e não vai ter suporte. Eu já passei pela essa dor, eu já sei o que aconteceu, já comprei e vendi empresa, já sei qual é o problema que dá, já tive negócios, o negócio cresceu, já teve negócio que caiu, e a gente recuperou o negócio, já fiz turnaround de várias empresas, enfim. Com o tempo a gente acaba aprendendo. Vitinho, a última pergunta, cara. Quais são as próximas histórias que o Vitor Damasio quer contar? Qual é a próxima história que o Vitor Damasio quer contar? Se eu te chamar daqui a 2 anos, 1 ano, 2 anos para fazer esse podcast, qual é a história que você vai querer ter contado nova? Qual é a novidade do Vitor Damasio? Cara, a novidade é não ter novidade, amigo. E sempre que alguém me pergunta, qual é a meta, Vitor? Qual é a sua meta? Cara, minha meta é você. Minha meta é você que está escutando. Minha meta é a próxima pessoa. Minha meta é o próximo cara que vai dizer sim. Eu topei esse podcast aqui, foi pelo Giga? Ele que me convidou, foi pelo Giga. Mas foi porque eu sei que uma pessoa vai ouvir esse troço, vai entrar lá no meu Instagram, @VictorDamasioOficial, e vai falar, porra, Vitor, o que você falou lá fez sentido para mim, como é que eu trabalho com você? Então, eu topo estar aqui, porque eu sei que vai ter uma pessoa que eu não teria como alcançar, que vai me seguir a partir daqui e que vai tirar valor de alguma coisa que eu falei, vai aplicar na sua vida e vai ter resultado. Então, você perguntou a próxima história que eu quero contar? Eu quero contar a história desse novo cliente que vai vir hoje porque ouviu esse podcast. Então, o jabá de novo, @VictorDamasioOficial, hein? Só escrever lá no Instagram, não é meu time que vê, enquanto eu gravo isso, sou eu. Então, escreve lá para mim, @VictorDamasioOficial. E, Giga, pega essa, ó. Fala pra galera tirar print. Eu vou fazer aqui e tu faz nos próximos podcasts, tá bom? Tá bom. Pessoal que tá ouvindo esse episódio e gostou, se pra você fez sentido, cara, tira um print desse podcast, tira um print da tela do seu celular e posta lá. Marca o Giga. Como é que é, Giga? Gigante.claus. @gigante.claus com K. @gigante.claus com K. E me marca também, @VictorDamasioOficial. Escreve lá a frase minha ou do Giga que mais mexeu com você. Sacou? Porque quando você fizer isso, vai aparecer para mim e eu vou te dar de presente uma aula, tá bom? Uma aula mais avançada, se tiver mais avançada, ou mais iniciante, se tiver mais iniciante. Gostou dessa, Giga? Olha o call to action. Show de bola, grande call to action. Sensacional. Vitinho, você é um monstro, Vitinho. Você é um monstro de fazer esse negócio. Estou muito feliz. Foi muito legal bater esse papo com você aqui. Espero que a galera tenha curtido assim como eu curti. E toda segunda-feira, 5 horas da tarde, tem um novo episódio do GigaCast aqui. Vitinho, palavra final para a galera aí, para a gente encerrar. É isso, galera. Viver vale a pena. E, cara, lembre-se, a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Boa! Abraço, galera. Até o próximo episódio. Fui! Tchau!
Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.